O mangá Saint Seiya Next Dimension, criado por Masami Kurumada, o autor original dos Cavaleiros do Zodíaco, narra a continuação oficial e canônica da série clássica após a saga de Hades, revelando rastros da saga do céu no Monte Olimpo, e também a Guerra Santa anterior contra Hades, com o surgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Odisseu de Serpentário. Saori, com o poder do deus do tempo, Cronos, vai ao passado com a missão de destruir a espada de Hades para salvar a vida de Seiya, que permanece inerte em cadeira de rodas, e em apenas 3 dias a espada do Imperador do Mundo dos Mortos irá perfurar seu coração. Os Cavaleiros de Bronze partem ao passado em socorro de Athena. Confira agora a penúltima temporada de Next Dimension, totalmente em cores que traduzi em primeira mão. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Os Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya Next Dimension. Ikki e Odisseu estão voando pela distorção dimensional. Será impossível voltar se continuarem sendo pressionados por ela. Odisseu sabe que poderá suportar, mas Ikki está inconsciente e precisa fazer algo imediatamente. Odisseu chama pelo Grande Mestre, pedindo que ele desperte e jogue Ikki, ainda que seja apenas ele, àquele lugar. Fênix cai no templo de Athena diante da enorme estátua da deusa. Ele acorda e se pergunta onde está. Ao olhar ao seu redor, vê a estátua de Athena e percebe que voou até o templo de Athena desde os 4 portões de Buda e não sabe onde Odisseu foi parar. De repente, sente que alguém se aproxima dele. É o Grande Mestre do Santuário. Ele conhece a identidade de Fênix, que o olha e entende que está diante do líder dos cavaleiros devido à sua aparência. O Papa tomou conhecimento da situação graças a Odisseu, que lhe enviou ondas telepáticas. Também sabe que Ikki fez um juramento a ele. Deve tomar a vida de Athena. Ikki hesita. O mestre pergunta se por acaso é uma mentira. Ikki responde que não. O homem não volta atrás no que diz. Contudo, antes que pudesse terminar suas palavras, o Grande Mestre fala que o colocará à prova, para saber se é verdade que tem o poder para eliminar Athena. Ele ataca Fênix, recebendo diretamente o ataque do líder dos cavaleiros, e que é derrubado, pensando que, assim como Odisseu, o Grande Mestre também deseja tomar a vida de Athena. Ele se aproxima de Fênix, que continua no chão. Como esperava, o cavaleiro ainda está hesitando. Não conseguirá atacar Athena. Um homem assim não tem serventia ao mestre, que irá destruí-lo naquele lugar. O ataque de ambos colidem e se equiparam, e que não pode morrer agora. Porém, quando tudo isso acabar, entregará sua vida para pagar a dívida que tem com Odisseu. O mestre nota que Fênix, ao invés de matar Athena, pretende pagar com sua própria vida, e que confirma suas intenções. O Papa o chama de estúpido, pois não entende nada. Ele revela que a Athena que ele protege é a causa desse desastre natural. É tudo obra dela. Em Star Hill, há muitos anos atrás, o Grande Mestre observa as estrelas e nota algo muito estranho. Nesse momento, chega Odisseu atendendo ao seu chamado. O jovem fala que aquele lugar é reservado apenas ao Mestre do Santuário e pergunta o que ocorreu para chamá-lo até lá. O Papa conta que o Pico das Estrelas é o lugar onde prevê o momento da Guerra Santa. Ao observar o movimento das estrelas, há um desalinhamento comum de 5 graus entre o Zênite e a Estrela Polaris, que se encontram no extremo do eixo terrestre. Quando acontece uma sobreposição, será um sinal do início da Guerra Santa. Odisseu pergunta se falta pouco para que isso ocorra. O mestre diz que ainda falta para que comece a guerra. Entretanto, o que mais o preocupa é que está ocorrendo um fenômeno que o faz pensar em algo terrível. Marte e Saturno se encontram sobre a constelação de Gêmeos. Júpiter e Urano se encontram sobre a constelação de Virgem. Marte e Vênus se encontram sobre a constelação de Peixes. E muito em breve, o Sol e a Lua irão se sobrepor à constelação de Ofiuco. Isso representa o alinhamento de planetas mais temível. O Grand Square, ou Grande Quadrado, se completará ao redor da constelação de Ofiuco. Odisseu entende que se isso ocorrer, todas as constelações seguirão o Serpentário. O Grande Mestre confirma, mas não entende por que está ocorrendo um mau presságio como esse. Ele supõe que nunca ocorreu um fenômeno como esse desde os tempos mitológicos, e se pergunta por que acontece agora. Odisseu diz que talvez seja obra de Asclépio, que planeja ressuscitar na Terra movendo sua alma ao corpo de Odisseu para se vingar de Athena. Se tudo seguir dessa maneira, Odisseu se tornará Serpentário, o 13º, e se rebelará. O mestre pede que ele se acalme, pois mesmo que Asclépio planeje isso, é impossível que possa escapar da prisão do Tártaro, onde se encontra encerrado. Mas há um poder muito maior atuando nisso. Um grande poder capaz de contrariar toda a providência deste universo. Não há ninguém com esse poder senão os próprios deuses. Odisseu se assusta
concorda com as palavras do grande mestre, que não encontra evidências que seja obra de Hades ou de Poseidon, muito menos que seja obra dos deuses do Olimpo. Nesse caso, a única que resta é Atena, retornando ao templo da deusa, e que não pode acreditar que Atena esteja fazendo isso. Não consegue imaginar o motivo que a levaria a fazê-lo. O grande mestre o chama de tolo, por não entender apesar de estar observando. Ele não tem mais tempo para pensar nisso, e avisa Fênix que se não matar Atena, morrerá naquele lugar. E que repete que não poderá morrer. O mestre do santuário o atacará, fará com que ele desapareça até o fim do universo, e que irá resistir e lança Ave Fênix! O voo celestial das asas de Fênix. Contudo, Ikki é arremessado na estátua de Atena e cai. Ele está impressionado com a força do oponente, que devolveu a ave Fênix sem mover um dedo sequer, como esperado do grande mestre. Se aproximando de Fênix, o mestre pergunta por que Ikki não o atacou com todo o seu poder. Ele não pode enganar seus olhos. O cavaleiro explica que não pode atacar alguém como ele, que está no topo dos súditos de Atena. Agora, Ikki pergunta por que ele não lhe causou nenhum ferimento mortal. Se quisesse, já estaria morto. O grande mestre revela que apesar do perigo que representa para Odisseu cair na distorção dimensional, pareceu-lhe mais importante confiar em Ikki. O homem que Odisseu confiou, o grande mestre também confiará. Ele saca a adaga de ouro e revela a Ikki que essa arma é capaz de matar deuses, que foi herdada desde os tempos mitológicos do santuário. É o punhal de Criso. O grande mestre confia essa arma a Ikki e avisa que irá depender dele como irá usar. De repente, a lei do despertar de Odisseu começa a perder a efetividade. O grande mestre irá cair em sono profundo uma vez mais e confia tudo a Ikki, derrubando o punhal. Ikki o toma em sua mão. É aquela adaga que Saga tentou matar Atena quando usurpou o lugar do grande mestre. É também a mesma que Atena utilizou para perfurar seu próprio pescoço quando foi até o mundo dos mortos. Ele se pergunta se por acaso esse punhal será usado novamente para matar Atena. Será que o destino do céu e da terra depende do punhal de Criso? Afinal, Ikki realmente matará Atena? Conheça o mangá que desenhei revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir o artbook, sketchbook com minhas artes estão na descrição. Na escuridão, Odisseu está caindo. Ao seu redor, vê-se em um mundo escuro. Se pergunta desde quando está errante em um lugar como aquele. Ele não se lembra se está lá há vários dias ou há muitos anos. De repente, ouve alguém o chamando na escuridão. Odisseu se assusta e pergunta quem é. Ele chega à prisão do Tártaro e percebe se está naquele lugar. Aquele 13º finalmente voltou. Uma aura em forma de serpente revela que estava esperando Odisseu há muito tempo, desde os tempos mitológicos. Ele declara que o corpo de Odisseu pertence a ele e o utilizará para ressuscitar. Odisseu já o esperava. É Asclépio. Nesse momento, Asclépio, na forma de uma serpente, abre sua boca para engoli-lo. Em seguida, Odisseu acorda em sua casa e acredita que tudo aquilo não passou de um sonho. Contudo, ele sempre sonha com o mesmo lugar e começa a desconfiar dessa situação. Antes que pudesse refletir mais sobre isso, Suikyo invade o quarto com um bebê nos braços. É seu irmão menor, Suisho, que tem febre outra vez. Odisseu entrega a ele o remédio para tomar por hora. Suikyo se desculpa, pois sempre ocorre isso. Odisseu pede que ele retorne à noite, pois irá preparar ervas medicinais. Suikyo nota que o amigo está suando muito e pergunta se aconteceu alguma coisa. Ele pede que não se preocupe com ele. Naquela noite, Suikyo retorna como combinado. Abre a porta da casa de Odisseu e diz que voltou pelas ervas medicinais. Ao entrar, não encontra Odisseu. Ele se pergunta onde deverá ter ido. Ao olhar para o lado de fora, avista Odisseu. Suikyo grita seu nome, mas ele não responde. O garoto acredita que pela distância, ele não pôde escutá-lo. Então corre em sua direção chamando. Mas ele se vê em meio ao cemitério dos cavaleiros. Há diversas lápides de cavaleiros de bronze naquela área. Suikyo não entende o que Odisseu faz naquele lugar no meio da noite, mas entende que não se trata disso, pois ele já atravessou o cemitério e continua caminhando em frente. Suikyo pede que ele tenha cuidado, pois o que está mais adiante do cemitério é o local proibido dentro do santuário. O lugar que se encontra mais adiante não pode ser penetrado nem mesmo pelo grande mestre. Odisseu precisa retornar agora mesmo. Suikyo continua gritando por seu nome, mas o garoto se desequilibra e cai, rolando até chegar em uma caverna profunda que possui tantos caminhos tortuosos que parece um labirinto. Ele acredita que se não tomar cuidado, é muito provável que não saia de lá com vida. Ele se espanta
levanta. Odisseu está na sua frente, diante de um poço. Suikyo, desesperado, fala a Odisseu que ele não pode estar lá. Precisam voltar o quanto antes, o mais rápido possível. Suikyo olha bem para ele e tem a sensação que Odisseu está inconsciente. Do poço, a aura em forma de serpente, a mesma presente nos sonhos de Odisseu, ordena que o garoto não fique no caminho, pois tem um assunto a tratar com ele, e por isso o trouxe até aquele lugar. Suikyo, apavorado, pergunta quem é afinal. Odisseu está cada vez mais próximo do poço. Suikyo também se aproxima, pedindo que Odisseu tome cuidado. Segurando o corpo dele, pede que ele volte. A serpente torna a repreender o garoto, chamando-o de pirralho. Pergunta se por acaso não entendeu quando lhe diz para não ficar no caminho. Inúmeras serpentes o atacam. Odisseu e Suikyo caem. Suikyo está sofrendo. Ele acorda diante de Odisseu, próximo ao poço. O médico diz que finalmente o garoto recobrou a consciência. Suikyo se surpreende e pergunta se Odisseu recuperou a sanidade. Odisseu responde que sim, e está bem. Graças a ele, foi salvo de ser puxado até o poço do Tártaro. É um buraco que leva até o mundo dos mortos, onde Atena lançou Asclépio nos tempos mitológicos. Se cair naquele poço, não poderá sair novamente. Odisseu pede que Suikyo observe e joga uma pedra. Não importa quanto tempo passe, nada se ouve. É realmente muito profundo. Odisseu conta que levaria 9 dias e 9 noites até que caia no fundo. Aquele lugar está sempre envolto a uma névoa escura. É uma prisão que, apesar de ser parte do mundo dos mortos, até mesmo o Imperador das Trevas, Hades, a detesta e nunca se aproxima dela. Dentro dessa prisão, a alma de Asclépio se encontra aprisionada. Odisseu também pede que Suikyo o escute bem. Seu corpo será possuído por Asclépio muito em breve. Ele está planejando ressuscitar na Terra. Utilizará o corpo de Odisseu para se vingar de Atena. No santuário, Odisseu de Serpentário conseguiu de alguma forma escapar dos 4 portões. Porém, sonhou com algo que aconteceu no passado, na sua antiga vida. Como era de se esperar de Shijima, mesmo não estando presente na Casa de Virgem, lutou com ele até o final. Odisseu se pergunta se Ikki matará Atena por vontade própria, ou por acaso presenciará a destruição do céu e da terra. Voltarão a se encontrar na casa de Ofiuco, o Serpentário. Asclépio continua aguardando o momento de sua vingança contra Atena, desde a era mitológica. Esse momento se aproxima lentamente. Odisseu de Serpentário chega à casa de Libra. Ele sabe que aquele lugar deve ser protegido por Doku. Ao avançar pela casa, ele se espanta. Naquele local, descansa o corpo sem vida do Cavaleiro de Taça, que foi derrotado por Doku de Libra. Odisseu se aproxima de Suikyo, observa o Cavaleiro morto e nota que está vestido com a armadura de Taça, como se fosse sua mortalha, a vestimenta que envolve o cadáver, apoiado na caixa de Pandora. Ela o faz lembrar do passado. Odisseu se encontra com Suikyo e vê que o jovem conquistou a armadura de Taça. Ele já esperava que o garoto se tornaria rapidamente um Cavaleiro de Prata. Odisseu aconselha Suikyo que, de agora em diante, seja um exemplo para seus companheiros Doku e Shion, já que ele é mais velho que eles, por 2 e 3 anos, respectivamente. Odisseu se lembra que a água da taça tem o poder de refletir o futuro e pergunta a Suikyo o que ele viu nela. Odisseu se assusta. Foi um bebê. Suikyo confirma que viu um bebê no reflexo, somente por um instante, e pergunta se isso tem algum significado. Odisseu está preocupado. Se for realmente um bebê, precisa agir imediatamente. Ele se vira. Suikyo pergunta aonde ele vai. Odisseu diz que está tudo bem, porém, se notar algo estranho nele, pede que não hesite em matá-lo. Suikyo não entende essas palavras. Odisseu alerta que quando isso ocorrer, já não será mais ele realmente. Odisseu parte e Suikyo grita seu nome. No poço do Tártaro, Odisseu chama por Asclépio, pede que ele o ouça. Do fundo do poço escuro, surge uma aura, como um redemoinho, e responde ao chamado, perguntando quem é. Quer saber quem o chama pelo seu nome. Odisseu se apresenta. A alma de Asclépio, na forma de uma enorme serpente, se surpreende, pois finalmente ele foi até lá, e pergunta por que o visitou. Se por acaso decidiu se converter em seu receptáculo, Odisseu fará, se este também for o seu destino. Contudo, há apenas uma coisa que precisa saber. Asclépio pergunta o que é. Odisseu questiona que ele estava selado até agora sem poder mover seu corpo completamente, e pergunta por que há indícios de sua ressurreição. Asclépio entende a que ele se refere e responde que é por causa de Atena. Odisseu já esperava essa resposta. Atena planeja atravessar o espaço-tempo e voltar àquela era desde o futuro. O passado e futuro têm um eixo temporal diferente. Por isso, o que no futuro é somente um dia, é muito provável que naquele lugar se passe muitos anos. Odisseu já não tem dúvidas de quem seja o bebê refletido no Santo Graal. Asclépio fala que mesmo que esteja confinado na prisão do Tártaro, está perfeitamente ciente dos movimentos de toda a criação e revela que Atena cruzará o
espaço-tempo ao pedir para Cronos. A razão para fazer isso é salvar a vida de um cavaleiro de bronze. Asclépio acha esse motivo extremamente ridículo. Odisseu não pode acreditar. Contudo, devido a isso, a ordem do universo será alterada e distorções em todo o espaço-tempo começarão a ocorrer. Asclépio não sabe se eventualmente isso causará uma enorme fissura no grande universo. Ele aproveitará essa oportunidade para reviver e vai personificar Athena. Agora, o corpo de Odisseu pertence a ele. Asclépio pede que ele não se preocupe. A transformação não ocorrerá de imediato. Aos poucos, ele se acostumará ao corpo de Odisseu. E então, quando o corpo dele e o espírito de Asclépio forem fundidos a mais da metade, o 13º Cavaleiro de Ouro ressuscitará. Na escuridão, alguém chama por Odisseu. É o grande mestre, que percebe que ele recuperou a consciência. Odisseu está na cama, diante do mestre e Suikyo. O Papa conta que Suikyo o encontrou caído, próximo ao poço do Tártaro, e pensou se dessa vez ele havia sido possuído por Asclépio, e se preocupou. Odisseu pede desculpas a ele. O garoto está feliz que ele esteja bem. Odisseu se levanta e revela a verdade, proferida por Asclépio. O grande mestre e Suikyo se impressionam. Ele matará Athena, que virá do futuro, pois ela não é a deusa que lutará com eles na Guerra Santa, que está prestes a eclodir. Athena irá àquela era, não pela Terra, mas sim unicamente para cumprir uma missão pessoal. Athena renasce tomando a forma de uma humana, uma vez a cada centenas de anos. Porém, devido à aparição da Athena que vem do futuro, a verdadeira Athena daquela era não virá. Se continuar assim, a derrota deles pelo exército de Hades é inevitável. Pelo contrário, é possível que cause a destruição de todo o universo. Para que a verdadeira Athena, a deusa daquela era, apareça, a Athena que vem do futuro deve desaparecer. O grande mestre Suikyo compreende essas palavras, mas pergunta a Odisseu quem matará Athena. O comandante dos cavaleiros acredita que se isso vier a público, causará um grande choque no santuário. Além disso, beneficiaria o exército de Hades. Odisseu concorda. Suikyo fala que é sua missão, já que eles são necessários para a Guerra Santa contra Hades, que vai iniciar. Os Cavaleiros de Ouro devem permanecer lá. Odisseu pergunta ao jovem se ele entende o que isso significa. O mestre conta que ele será chamado de traidor, será banido como uma serpente pelos cavaleiros, que não sabem de nada sobre a real situação. Será marcado como um traidor por toda a eternidade. Mas Suikyo está mais do que preparado para carregar esse estigma, se for pelo amor na terra e a justiça. Na casa de Libra, após essas lembranças, Odisseu de Serpentário permanece em silêncio. De repente, gotas de sangue começam a cair no solo. Odisseu chora lágrimas de sangue por Suikyo. Odisseu sabe que o caminho que ele percorreu era repleto de espinhos. Esse caminho também foi a metade. Contudo, Serpentário afirma que não será derrotado na metade do caminho, mesmo com tantos espinhos, até que finalmente tome a cabeça de Athena. Matar Athena, a intrusa daquela era, é a vontade de Odisseu, que se fortalece ainda mais diante de Suikyo, o cavaleiro que sacrificou a vida por sua missão. A destruição do céu e da terra se aproxima. Odisseu de Serpentário continua avançando pelo santuário, em busca da cabeça de Athena, que veio do futuro. Após passar pela casa de Libra, onde encontrou seu antigo companheiro, Suikyo fortaleceu sua vontade para seguir em frente com seus planos. Ele encontra o Cavaleiro de Pégaso caído no caminho. Odisseu se impressiona, pois nunca tinha visto um cavaleiro de bronze como ele. Contudo, ele segue adiante, enquanto o garoto começa a falar dormindo. Odisseu ouve chamar por Suikyo. Serpentário se vira e olha para o cavaleiro. Tema continua a falar e chama por Alone e Sasha. Nesse momento, Odisseu aponta o báculo de Asclépio na direção de Pégaso. O sonho de Tema é revelado. Ele está caminhando por uma cidade e diz a Suikyo que lá é Florença. Alone nota que seu amigo, o Pégaso, está bem informado. Ele responde que não poderia ser diferente. Afinal, lá é como seu local de nascimento. Ele também conhece muito bem o ateliê de um pintor e os levará até lá. Alone se alegra, dizendo que isso o ajudaria muito. Suikyo, carregando sua armadura de taça dentro da urna em suas costas, diz que devem se separar por enquanto. Assim que ele decidir onde irá se estabelecer, se encontrarão novamente. Os garotos se despedem. No caminho, Alone pergunta se não estão indo até o ateliê, mas Tema explica que antes disso, tem alguém que vai querer conhecê-lo. É uma amiga de infância. Alone se surpreende e segue seu amigo. Tema abre a porta de uma casa em um campo, chamando por Sasha e dizendo que acaba de voltar. Alone entra pela porta e vê uma silhueta reluzente. Sasha é a linda garota que está sentada na cama. Tema pergunta o que aconteceu com ela. Se ficou doente. Sasha responde que ultimamente se sente um pouco exausta, apesar do médico dizer que não tem nada de errado com ela. Tema volta a sorrir. Acredita que ela tem trabalhado demais, apesar de seu corpo nunca ter sido muito forte. Brinca o garoto.
momento. Ele abre o saco que trouxe e oferece maçãs para ela comer. Sasha se impressiona, pois Tema trouxe muitas maçãs. O garoto fala para ela comer bastante para se animar. Entretanto, Sasha se entristece. Diz a Tema que ela não precisa disso, já que foram roubadas. O lembra que não é bom roubar as coisas de outras pessoas. Mesmo ela já dizendo isso a ele antes, continua se comportando como um ladrão. Tema responde que ela está enganada, pois já deixou de ser um ladrão. Ele conseguiu aquelas maçãs trabalhando durante o caminho de volta e as comprou com seu próprio dinheiro. Mas Sasha continua cabisbaixa e conta que odeia mentiras, mas Tema pede que elas coma e insiste que já não é o mesmo de antes. Alone intervém, confirma que Tema está dizendo a verdade. Sasha pergunta quem é ele. Tema o apresenta e conta que o conheceu quando era ladrão. Aliás, durante suas viagens, e eles se tornaram grandes amigos. Alone confirma que as frutas realmente foram pagas por Tema. Sasha fica extremamente feliz ao saber disso e pede desculpas por ter duvidado de Tema. Nesse caso, será um prazer comê-las. Segurando uma maçã na frente de seu rosto e com seus olhos fechados, Sasha agradece Tema. O báculo de Asclépio continua atuando. Odisseu está espantado com o sonho do Cavaleiro de Bronze. Tema continua a sonhar. Seu mestre Suikyo está preparando para começar uma loja de produtos de segunda mão e pede ajuda a Tema. Nos intervalos do trabalho, ele lhe ensinou tudo sobre o combate e a ciência. Tema treinava com Suikyo, mas era facilmente derrubado. Suikyo alerta o garoto que seus ataques são fracos. O Cavaleiro de Prata explica que a base da destruição é o rompimento dos átomos. Tanto ele como Tema, as pedras, as flores, as árvores e até mesmo as estrelas brilhantes do céu noturno são feitas de átomos. Por mais que ele quebre algo superficialmente, não significa que realmente tenha destruído. Em outras palavras, o ataque definitivo é o rompimento dos átomos. Suikyo ensinou a Tema como lutar, mesmo debaixo de chuva ou vento, sem saber que esse era o treinamento de um cavaleiro. Alone conseguiu entrar no ateliê do pintor sem nenhuma dificuldade. Ele realmente se esforçou muito para aprender a ser um pintor. Seus colegas veteranos não gostavam dele, pois por ter talento, o professor estava muito satisfeito com Alone. Tema ouve e pergunta se há algum problema nisso. Os garotos logo reconhecem. É o Pégaso, que há algum tempo atrás era o pior jovem da cidade. Tema avisa que Alone é seu amigo. Aos socos, alerta que não permitirá que eles o perturbem. Todos fogem e Tema pergunta se Alone está machucado. O gentil menino agradece, mas diz a Tema que a violência é ruim. Tema explica que não há outra forma de punir aqueles que não entendem as palavras e promete a seu amigo que se tornará muito forte. Vai treinar muito mais do que agora e se transformará em alguém muito mais forte para proteger Alone e Sasha. Nenhum dos três jovens possui família. Tema acredita que eles são muito parecidos. Sasha pergunta a Alone o que está desenhando. Ele revela que são os rostos deles. Tema de Pégaso desperta. Ele está confuso, se pergunta aonde Shun foi. Ele vê o Cavaleiro de Ouro em sua frente e pergunta quem é ele. Odisseu explica que há pouco chamou por Suikyo e conta que Tema viu em seus sonhos acontecimentos que viveu em dias passados. Tema se assusta e pergunta como ele sabe disso. Odisseu revela que sabe, pois viu o mesmo sonho que ele. Observou o que havia dentro de sua mente. Tema se irrita com o Serpentário e o ataca, porém não consegue atingi-lo. O Cavaleiro de Ouro se apresenta como Odisseu de Serpentário, aquele que veio para tomar a cabeça de Atena. Tema agora entende que ele é o responsável pelo grande colapso no santuário. Por isso, não perdoará. Tema lança seu meteoro de Pégaso contra Odisseu, mas o Cavaleiro de Ouro não sofre nenhum dano. Tema se impressiona com o poder dele. Realmente não lhe causou nenhum arranhão. Não acredita que isso está acontecendo. Odisseu fala a Tema que o punho instruído por Suikyo é patético. Pégaso ataca novamente, mas Odisseu segura seu punho desta vez, perguntando se por acaso não ensinaram a destruir os átomos. Odisseu mostra a Tema como isso é feito. O punho de Pégaso se quebra e ele cai. Odisseu imagina que Suikyo deve estar chorando no mundo dos mortos. O que Odisseu fará contra o inexperiente Tema de Pégaso? Odisseu de Serpentário se encontrou com o pupilo de Suikyo. Tema de Pégaso, o Cavaleiro de Bronze, não se conforma com as palavras de Odisseu e acredita que Suikyo esteja chorando por ter treinado um discípulo tão fraco. Tema afirma que é o aprendiz número 1 de seu mestre Suikyo. É o Cavaleiro de Pégaso. O garoto avança contra o Cavaleiro de Ouro. Tema lança novamente seu meteoro de Pégaso. Ele crê que agora Odisseu experimentará um pouco de dor. Contudo, seus meteoros foram repelidos e voltaram contra o seu corpo. Tema cai muito ferido. Ele não pode acreditar que, apesar do árduo treinamento com seu mestre, está totalmente indefeso. Odisseu entende a situação. Desde o dia de sua morte, algo aconteceu a Suikyo. Uma lembrança do passado surge. No santuário de Atena, há uma tigela com um líquido estranho. Odisseu bebe a substância. Ele tomou todo o líquido. Porém, Asclépio sabe muito bem que aquilo que tomou é veneno e pergunta a Odisseu se pretende
pretende morrer. O jovem afirma que sim. Com isso, evitará que seu corpo esteja sob domínio de Asclépio. O prisioneiro do Tártaro revela que já havia se dado conta de que, desde o dia que foi procurá-lo, já tinha intenção de morrer. Contudo, Odisseu cometeu um grande erro, pensando que finalmente poderia morrer, depois de Asclépio conseguir alguém a quem confiar o caso de Atena. Mesmo que morra, a ambição dele não será detida. Odisseu se espanta. Mesmo que ele esteja morto, enquanto houver um só osso, ou um pedaço de carne, ou até mesmo um único fio de cabelo, Asclépio reviverá no corpo de Odisseu na Terra, já que a distorção do céu e da terra provocada pela deusa Atena do futuro o ajudará. Dessa forma, Asclépio, rindo de Odisseu, recomenda que ele aguarde ansioso por esse momento. O médico começa a sofrer os efeitos do veneno. Suikyo está preocupado com seu amigo, pede que Odisseu por favor resista. Ele pede desculpas por não poder mais ajudá-los, pois logo morrerá. Entretanto, se depois disso ocorrer algo parecido a uma ressurreição, esse não será mais ele, é apenas um monstro. Será Asclépio tentando invadir a Terra. Odisseu pede que quando esse dia chegar, mate sem dúvidas o monstro. O jovem Suikyo chora. Odisseu morreu. Ao redor de sua lápide, todos no santuário lamentam a grande perda. O grande mestre e Suikyo estão em lágrimas, mas entendem que com a morte de Odisseu não será possível voltar atrás. E depois de muitos anos, o momento finalmente chegou. Suikyo partirá para Florença. Sem dúvida alguma, chegará um convite do exército de Hades, pois há muito tempo desejam tê-lo ao lado deles. Muito em breve chegará a Atena do futuro, e se o inimigo desejar, Suikyo não hesitará em voltar para tomar a cabeça de Atena. Se o fizer, terá a confiança completa dos inimigos. Poderá então se aproximar de Hades, e nesse momento deverá matá-lo. Suikyo está com Tema. O garoto já está com toda a bagagem. De repente, Suikyo sente a presença do inimigo. O espectro percebe que ele deixará o santuário. Apesar de que Suisho morreu e ninguém fez nada por ele, acredita então que o cavaleiro se cansou de Atena e o relembra que Suikyo será recompensado com o que deseja e pergunta se não gostaria de se unir imediatamente ao exército de Hades. Suikyo pede que ele se retire. Tema se assusta e pergunta se está falando com alguém, mas o cavaleiro responde que não e pede que Tema se prepare. Chegou a hora de finalizar as técnicas. Irão realizar um treinamento extremamente difícil. Tema luta contra seu mestre, usando seus socos, mas Suikyo alerta que estão lentos demais. Pode facilmente ver todos os seus movimentos, mesmo que possam derrotar um adversário medíocre, serão inúteis contra um inimigo poderoso. Pelo menos, deve lançar 100 golpes por segundo. Tema se assusta com essas palavras. Isso significa que deve superar o match. Para se tornar realmente forte, Tema deve superar as pessoas medianas. No céu noturno, após o árduo treinamento, Suikyo mostra a constelação de Pégaso a Tema e explica que todos nascem sob determinadas estrelas. Aquela é a constelação de Tema. Ele nasceu sob as estrelas da constelação de Pégaso. Nasceu para proteger algo importante. Suikyo pede que ele nunca se esqueça disso. Odisseu de Serpentário continua diante de Tema no santuário. O Cavaleiro de Ouro acredita que Suikyo o ensinou que ele deveria proteger algo importante e pergunta ao Cavaleiro de Bronze o que é importante para ele. Atena? Mas Tema diz que ele está enganado. Na verdade, são seus amigos. Para proteger Sasha e Alone, ele jurou se tornar forte. Odisseu o chama de tolo. Se é esse o caso, pergunta por que veste uma armadura. Os cavaleiros vestem essas vestimentas sagradas para proteger Atena e a justiça na terra, mas nunca o fazem para proteger seus amigos. Tema ataca Odisseu, perguntando como ele pode dizer isso. Alguém que foi até lá para tomar a cabeça de Atena não permitirá que o inimigo lhe dê sermões. Odisseu o chama de tolo por ainda não entendê-lo. Os meteoros de Tema novamente voltam contra ele, atingindo todo o seu corpo. Pégaso é derrubado. Ele recebeu muitas vezes seus próprios golpes. Tema começa a acreditar ser impossível derrotar Odisseu, pois ele é muito poderoso. Ele pergunta a seu mestre o que deve fazer. Nem mesmo o punho que foi aprimorado por seu mestre surte efeito. Esse é o verdadeiro poder de um Cavaleiro de Ouro. Odisseu, o Cavaleiro de Ouro de Serpentário, está diante de Tema. Pégaso se opõe a Odisseu, que declara que matará Atena, mas há um abismo gigantesco entre seus poderes. A superfície da água da taça reflete o futuro, se inicia um flashback. Suikyo encarrega Tema de cuidar de todas as suas pendências. Ao ver na água da armadura de taça o bebê Atena, o jovem Tema pergunta se seu mestre irá viajar. Suikyo confirma que sim, e seu pupilo quer saber quando ele planeja voltar, mas o Cavaleiro de Taça revela que talvez não volte nunca mais. Ao ouvir essas palavras, Tema se desespera e implora que seu mestre o treine mais. Precisa se tornar mais forte. Suikyo acredita que o jovem, ainda que não esteja perfeito, se tornou forte. Já é um grande homem e, por reconhecê-lo, deixará as caixas das armaduras de Pégaso e Taça sob seus cuidados. Tema se impressiona com a armadura
de Pégaso. Seu mestre conta que um dia a urna de Pégaso lhe será útil. No entanto, não poderá abri-la até que chegue o momento certo, o dia em que se encontrar com um monstruoso e poderoso inimigo. Nessa hora, deverá abrir a caixa e lutar sem hesitação. Suikyo pede que ele pense na caixa da taça como uma recordação dele. Tema fala que isso é um mau sinal e que seu mestre precisa voltar algum dia. Suikyo avisa que há a possibilidade de que uma grande batalha esteja esperando por Tema a partir de agora em sua vida. Nesse momento, mesmo que não tenha possibilidades de ganhar e seja tolice tentar, se achar que é o correto a se fazer, deve se manter firme, mesmo que seja difícil e doloroso, e lutar até o final. Suikyo parte ao dizer essas palavras. Tema chora respondendo a seu mestre que se manterá firme e lutará até o fim. Por isso, pede que ele volte. No castelo de Hades, Pandora recebe Suikyo. Ela fica feliz ao vê-lo e pergunta se finalmente decidiu jurar lealdade ao Imperador Hades. Ele confirma que sim, mas antes disso, quer saber se seu irmão mais novo, Suisho, terá tranquilidade no mundo dos mortos. Pandora garante que sim. Suikyo tem mais uma coisa a dizer, mas ele vê a Sapuris de Garuda, a estrela celestial do heroísmo. A vestimenta dos súditos de Hades se desmonta e parte na direção do corpo do ex-cavaleiro de Atena. Suikyo traja a armadura fantasmagórica do mundo dos mortos. Tocando a harpa, Pandora considera que agora, Suikyo vestindo a Sapuris realmente é um espectro de Hades, não apenas no título. Porém, ela pergunta mais uma vez se ele irá jurar lealdade ao Imperador Hades. Ele responde que não é necessário nem dizer. Nesse caso, Pandora pede como prova que também parta atrás da cabeça de Atena assim que ela ressurgir. O juiz do inferno responde que isso será fácil, visto que o grande mestre já planeja fazê-lo. Pandora se surpreende ao saber das intenções do mestre do santuário e acredita que, se é esse o caso, a vitória do exército de Hades é inevitável. Surge outro espectro na sala. Ele ouviu a conversa e se alegra, desejando que apareça muitos traidores sem escrúpulos. Certamente é para conseguir um bom status, enquanto salvam suas peles. Ele não tem dúvidas de que o exército de Atena perdeu sua reputação. Novamente no santuário, Odisseu percebe que Suikyo foi até lá e perdeu sua vida, enquanto carregava o estigma de traidor. No entanto, ele não entende por que Suikyo encarregou a armadura a um homem como aquele, que não tem os requisitos necessários para trajar uma vestimenta sagrada, e se pergunta se por acaso isso não é prova de que ele esteja sendo manipulado pela armadura. Nesse momento, Tema se move, pedindo que Odisseu espere, pois ele não está morto. O Cavaleiro de Ouro pergunta se ele ainda não entendeu que não há nenhuma possibilidade de vencer. Tema responde que mesmo que não tenha chances de ganhar, sabe que isso é o certo a se fazer, então se manterá firme, como seu mestre lhe ensinou. Se desistir de lutar, quando for a outro mundo, não poderá olhar nos olhos de seu mestre. Tema ataca Odisseu. Serpentário novamente não recebe os golpes de Pégaso. O cavaleiro é atingido novamente e dessa vez perde sua armadura. Pégaso cai no chão. A armadura de Pégaso se monta e flutua no ar. Odisseu observa a vestimenta sagrada que se separou do corpo de Tema. Tem certeza que com isso é o fim do cavaleiro. No final das contas, não passa de um objeto emprestado. Até a armadura o abandonou. De repente, Odisseu se assusta. Sente o efeito de um golpe em seu ombro esquerdo. Ele se espanta e se pergunta o que significa isso. Não consegue acreditar que o garoto tenha conseguido golpeá-lo uma vez, pois é impossível. A velocidade de um cavaleiro de bronze, com muito custo, é de um match. São 100 golpes por segundo. Os cavaleiros de ouro se movem na velocidade da luz, que são 100 milhões de golpes por segundo. Inclusive Odisseu pode esquivar-se dos ataques na velocidade da luz dos cavaleiros de ouro. Portanto, não compreende como é possível que, mesmo que seja apenas um golpe, tenha recebido ataque que só pode chegar à velocidade de um match. Agora, Odisseu imagina que Tema, o homem ao qual Suikyo deixou encarregado da armadura de taça, como recordação, talvez leve consigo algo que seu mestre o reconheceu. Suikyo alertou que se encontrar um inimigo monstruoso e poderoso, deverá abrir a caixa e lutar sem hesitação. Um monstro. Odisseu agora entende. Aquele monstro, na verdade, é ele mesmo. Suikyo previu na água da taça que sua vida terminaria na metade do caminho. Logo, deixou Pégaso encarregado. Ele entregou tudo a Tema. As palavras que Odisseu deixou a Suikyo, exatamente como ele as disse, é que mate o monstro em seu nome. Odisseu agora pode ver a imagem de Suikyo atrás de Tema. O cosmo dele reside no Cavaleiro de Bronze. O golpe daquele simples garoto estava sendo manipulado até sua armadura. Odisseu entende que esta é a razão pela qual foi golpeado pela primeira vez. E não é apenas isso. O cosmo do próprio Tema se elevou até esse nível. A armadura se conecta com o espírito da pessoa que a veste. Enquanto o cosmo da justiça se elevar ao extremo,
extremo, o poder protegido pela armadura também aumentará. Odisseu observa a armadura de Pégaso, retornando ao corpo de Tema. Tema está de pé em posição de ataque. Odisseu percebe que essa é a primeira vez que Pégaso vestiu a armadura por vontade própria. Além disso, a armadura também respondeu. Para derrotar Odisseu, que é um monstro, o Cavaleiro de Pégaso agora despertou realmente, como um verdadeiro cavaleiro. Um poder que ultrapassa aquilo que acredita. Dentro de Tema, que foi encurralado por Odisseu, os ensinamentos de Suikyo florescem, desferindo golpes usando toda a sua força. Finalmente chegou o momento do despertar do Cavaleiro de Pégaso. Odisseu recebe os meteoros em seu corpo. Tema vê que o Cavaleiro de Ouro foi atingido novamente, mas dessa vez não foi apenas um golpe. Odisseu recebeu todos os meteoros de Pégaso. Nem mesmo os ataques dos Cavaleiros de Ouro surtiram efeito contra Odisseu. Ele não se conforma que os golpes daquele Cavaleiro de Bronze tenham alcançado seu corpo. Além disso, Tema nem sequer protege Atena, mas sim seus amigos. Apesar disso, por algum motivo vestiu novamente a armadura de Pégaso. Odisseu se pergunta se por acaso isso significa que Tema foi reconhecido por algum motivo. Serpentário não consegue acreditar no que pode estar acontecendo. Ele percebe que talvez aquela garota, chamada Sasha, não seja apenas a amiga que Tema protege. Odisseu, então, pergunta diretamente ao Cavaleiro de Pégaso quem é aquela garota, e Tema responde que é simplesmente sua amiga de infância. Eles são órfãos, não possuem nenhum familiar, cresceram como verdadeiros irmãos desde o dia que se conheceram em Florença. Só que, há vários meses atrás, ela adormeceu de repente. Odisseu se espanta ao saber disso. Cenas do passado ressurgem. Alone chama por Sasha e a encontra deitada de olhos fechados na cama. Ele pergunta a Tema o que aconteceu. Sasha adormeceu e não acorda há vários dias. Um médico já a examinou, mas só pôde dizer que é uma doença do sono. Alone e Tema estão preocupados com sua amiga. Tema está desesperado. Agora que seu mestre Suikyo se foi, coisas ruins acontecem até para Sasha. O garoto implora que ela acorde por ele. A bela Sasha continua de olhos fechados. No castelo de Hades, uma das fadas, as borboletas do mundo dos mortos, voam pela área. Pandora recebe a informação de que Atena veio do futuro. Giulietta de Papillon, a estrela terrestre do encantamento, garante a Pandora que é verdade, pois soube através de suas fadas. Pandora pergunta se isso realmente interrompeu a aparição da Atena daquela era. Papillon diz que não é apenas isso. Devido à aparição da casa de Ofiuco, todo o santuário caiu em sono profundo. E também, um homem chamado Odisseu ressuscitou, causando uma enorme perturbação. Portanto, a autodestruição do exército de Atena é uma questão de tempo. Mas Pandora se preocupa com a ressurreição de Odisseu. Mesmo com a aparição da Atena, que veio do futuro, tem alterado o eixo temporal. Ressuscitar do mundo dos mortos, ainda mais o Cocytus, deveria ser impossível. Pandora supõe que este também é o motivo de seu imperador Hades demorar tanto para despertar completamente. Ela não tem tempo a perder. Caminhando pelo corredor do castelo, ela fala que a alma de seu senhor Hades deve preencher o corpo de Alone o mais rápido possível. Chegando nos aposentos de seu mestre, Pandora pede que ele permita que ela entre. Ao abrir a porta, se surpreende. Vê a maravilhosa pintura de uma jovem montando um Pégaso. Pandora não tem dúvidas de que o pincel de Alone é como de um deus. Alone conta que a jovem é Sasha e Pégaso é Tema. Aqueles que eram seus amigos tinham uma amizade insubstituível. Algum tempo atrás, Tema pergunta o que Sasha está fazendo. Ela responde que são amuletos, um para Tema e outro para Alone. São pulseiras de flores. Alone agradece a gentileza e Tema sorri, dizendo que flores no braço de um homem não caem bem. Além disso, provavelmente vão murchar muito rápido. Mas Alone o relembra que Sasha as fez com muito esforço. A garota responde que mesmo se murcharem e desaparecerem, essas pulseiras de flores são para sempre. Os garotos se espantam. Sasha revela que mesmo que já não possam ser vistas, sem dúvida protegerão os três. Nem mesmo um deus poderá quebrá-las. Elas são correntes de flores. Alone, diante da majestosa pintura, se lembra que essas correntes de flores realmente murcharam e desapareceram rapidamente. Ao olhar para o rosto inacabado de sua pintura, ele se pergunta se os laços com Sasha e Tema também desapareceram. Por algum motivo, Alone não se lembra dos rostos de seus amigos. Pandora continua a observá-lo. Alone está perdendo todas as lembranças daqueles dias distantes. Ele acredita que se continuar assim, acabará esquecendo tudo, incluindo a si mesmo. E ele se pergunta quem é afinal. Pandora se aproxima, falando que já lhe disse tantas vezes, ele é o imperador do mundo dos mortos, o rei das trevas, o grande Hades. Alone confirma que é o deus do inferno com certeza, e diz a Pandora que apenas se sente um pouco cansado. A serva notou que ultimamente Alone está muito focado naquela pintura e pede que ele descanse. Ela olha para a pintura, precisamente no rosto
rosto de Sasha. Em seguida, convoca Papillon em sua sala. Ordena que procure aquela garota chamada Sasha, que talvez se encontre próxima ao castelo de Hades. Papillon pergunta se por acaso essa garota é a princesa adormecida, que está nos arredores da cidade de Florença. Ela se chama Sasha e caiu repentinamente em sono profundo muitos meses atrás, e tem ficado assim, sem despertar. Dessa forma, não pode beber nem comer, mas apesar disso, também não pode morrer. É como se mantivesse uma beleza similar à de uma deusa. E rapidamente, as pessoas da cidade começaram o rumor da princesa adormecida. Pandora ordena que lhe traga essa Sasha, embora não tenha problema algum se matá-la naquele lugar, e manda Papillon ir imediatamente. Pandora está preocupada. Adoraria que seus medos fossem fundados, mas é possível que a princesa adormecida Sasha lhe traga problemas. De volta ao santuário, Odisseu não tem dúvidas de que Sasha é a Atena daquela era. A repentina doença do sono que lhe recaiu foi devido à aparição da Atena que veio do futuro. Devido a isso, o despertar de Sasha como Atena foi impedido. Parece que, se existem duas Atenas na mesma era, ocorrem fenômenos estranhos. Temis está impressionado. Odisseu ouviu as palavras de Pégaso, dizendo que protegerá Sasha. Nesse caso, pede que ele se apresse a ir onde ela está. Ele alerta que é possível que o exército de Hades também perceba isso. Se for o caso, sem dúvidas irão matá-la. Odisseu pede que ele se apresse, antes que seja tarde demais. Ele precisa ir até Atena. Deve proteger Sasha. Saori está sendo caçada por Odisseu. Sasha está sendo caçada pelo exército de Hades. Qual será o destino das duas Atenas? Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Sasha. Muito obrigado.